Eu tenho visto as pessoas ficarem competindo por causa de igreja, mas todas as religiões são pagãs. E se você gostaria de entender melhor por que eu estou fazendo essa afirmação, então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou compartilhar com você algumas palavras de Jesus a respeito desse assunto. E para começar, vamos voltar para aquela palavra que Jesus entregou para a mulher do poço, em que ela reconheceu em Jesus a figura de um profeta. Então ela aproveita para tirar uma dúvida com Jesus a respeito de qual seria o lugar certo para adorarmos a Deus. E no capítulo 4 a gente percebe que essa mulher tinha uma dúvida real, porque os judeus diziam que o lugar certo para se adorar era no templo, que ficava lá em Jerusalém, enquanto que na antiga capital de Israel, que é Samaria, o pessoal que morava ali na região aparentemente competia com os judeus de Jerusalém. Então eles diziam que, na verdade, o lugar certo para se adorar era ali no monte em Samaria. E a resposta de Jesus para essa mulher é que o lugar de adoração, a verdadeira religião, não estaria nem em Jerusalém e nem em Samaria. Ou seja, não estaria nem no templo e nem no monte. Não haveria de estar em nenhum lugar físico. Afinal de contas, nós somos o templo de adoração a Deus. E é aí que Jesus ensina a respeito do princípio que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não tem a ver com um lugar exterior a nós mesmos, porque adoração em espírito significa que a gente vai se comunicar com o Pai, que é espírito, de maneira que nós também tenhamos que ser espírito, porque o espírito se comunica com o espírito. Isso não tem a ver com lugares físicos, mas sim um lugar de transcendência. E para confirmar que o verdadeiro lugar de adoração a gente não precisa procurar fora de nós, Jesus também se refere à verdade. Então isso tem a ver com a nossa mente que está associada à verdade no sentido de coerência do que pregamos com relação ao que praticamos, mas também da verdade que é Ele mesmo, Jesus, que se apresentou a nós como o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que temos que tomar cuidado com toda espécie de definição que é exterior, que parte de um consciente coletivo e não que nasceu de dentro para fora. Afinal de contas, o reino de Deus está dentro de nós. Pelo menos foi isso que Jesus ensinou quando ele foi interrogado a respeito de quando viria o reino de Deus. E Jesus responde aos religiosos que o reino de Deus não tem visível aparência. Não se pode dizer que ele está aqui ou ali, que ele está em Jerusalém ou Samaria, porque afinal de contas ele está dentro de nós. E só para ilustrar como as pessoas que estão dominadas por um consciente coletivo querem empurrar doutrinas de fora para dentro, em desacordo com tudo aquilo que Jesus nos ordenou, a gente pode observar as religiões do livro, que normalmente se refere às pessoas que criam algum cânon para seguir, ou seja, algum conjunto de livros sagrados. E nesse ponto a gente pode citar o catolicismo com os seus livros, ainda o protestantismo, o próprio islamismo e também, é claro, o próprio judaísmo, que também trata a Torá como sendo seu conjunto de livros principais inspirados por Deus. Algumas pessoas dizem que os católicos, na verdade, não se preocupam muito com essa questão do livro, então não poderiam ser caracterizados como a religião do livro, porque eles substituem a religião do livro, quer dizer, a base de um livro sagrado, por uma questão de tradição e autoridade do Papa, que na verdade acaba dando na mesma coisa, porque são influências que vêm de fora para dentro, não são coisas que nascem de dentro para fora, ou seja, não se tratam de coisas que têm a ver com o reino celestial, com o reino de Deus que está dentro de nós, que somos o templo do Espírito. E de brinde junto com essa religião dos livros, a gente acaba ganhando alguns outros presentes, como por exemplo, rituais sagrados e amuletos extraordinários. E nisso a gente poderia citar as próprias relíquias que existem no Vaticano, ou mesmo em diversas catedrais que tem por aí, em que as pessoas elas vão visitar os locais simplesmente para admirar essas obras que supostamente tenham feito milagres pelas pessoas. Sobre a questão dos rituais, a gente pode citar a questão de roupas adequadas, momento para sentar e levantar, palavras que você tem que repetir quando alguém lá na frente diz uma coisa ou diz outra. Quer dizer, existem diversos comportamentos que são esperados para que as pessoas se sintam
como sendo parte de algo, mais ou menos como num exército, quando o sargento ou o capitão dá uma ordem e todo mundo marcha de maneira alinhada. As pessoas têm o desejo de se sentir parte de alguma coisa grande, de alguma coisa que vai fazer com que elas se sintam menos piores por conta dos problemas que elas não conseguiram resolver dentro delas mesmas. E aí que vem a questão, será que temos dependido dessas coisas externas para que possamos efetivar a nossa adoração a Deus? Será que temos sido os adoradores que o Pai procura? Será que temos ido ao templo ao invés de nos tornarmos templo de Deus? Será que temos nos preocupado em frequentar e chamar as pessoas para as igrejas ao invés de nós mesmos sermos a igreja? Será que nós temos nos preocupado em procurar livros sagrados inspirados por Deus ao invés de nós mesmos sermos pessoas inspiradas por Deus? E algo que pode te ajudar a confirmar que essa cultura de buscarmos uma religião do livro, por exemplo, como a Bíblia, não reflete nem aquilo mesmo que a própria Bíblia diz, porque a gente vê alguns relatos dentro desses textos a respeito de que a lei da letra, a lei escrita, foi substituída por uma lei espiritual que está dentro de nós. Só que as pessoas acabam tratando os textos sagrados, independentemente daqueles que focam só no Velho Testamento ou do Novo Testamento ou dos dois. E eu estou dizendo isso porque, independentemente daquilo que você escolheu para ser uma lei escrita, se você permanecer na letra, você ainda permanece na lei, ainda permanece de acordo com a cultura desse mundo, com aquilo que é provisório, com aquilo que não é a lei que foi trazida e revelada dos céus, como o sinal que a gente vê lá no dia de Pentecostes, que está relatado no texto de Atos 2, em que vemos naquele dia o Espírito Santo descer, trazendo unidade entre as pessoas, unidade entre as línguas, uma lei espiritual que vem governar as pessoas. Jesus poderia ter enviado um anjo e trazido um outro livro para substituir a Torá, mas ele não veio querer substituir o Velho Testamento pelo Novo ou mesmo complementar leis escritas. Ele, na verdade, nos trouxe uma lei espiritual, queira você goste ou não. Isso está escrito nos próprios textos que muita gente por aí diz que são sagrados e canônicos. E aí você percebe toda a contradição. Porque, de fato, se as pessoas que dizem que seguem a Bíblia estivessem prestando atenção no que está escrito ali, não seguiriam um livro. E como eu sei que tem muitas pessoas que têm esse apego obsessivo por defender a Bíblia como um livro sagrado e como regra de fé e manual de vida para elas, a gente já gravou uma live a respeito desse assunto para explicar porque, de fato, a Bíblia tem se tornado uma divindade na igreja, substituindo o Espírito Santo e a própria figura de Jesus. E se você gostaria de entender mais a respeito desse assunto, então antes de você hatear esse vídeo, como tem muitos haters que andam por aí, dá uma olhadinha nessa live e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!